Olá e bem-vindos a mais uma conversa profunda. Hoje a gente vai se debruçar sobre um material que mexe com uma das práticas assim mais visíveis e fundamentais do cristianismo, que é o batismo em água. O estudo que a gente tem em mãos, chamado Estudo Bíblico Triunfânico V, de Marcelo Oliveira, ele lança uma pergunta bem provocadora. Será que o batismo em água é uma ordem divina para ser praticada para sempre, por todo mundo? Ou foi um ritual com data e hora para acabar? Um propósito específico que, de repente, já se cumpriu? Nossa missão aqui é explorar essa linha de raciocínio que se baseia muito na análise das palavras originais em grego para entender como o autor chega a conclusões que, nossa, desafiam séculos de tradição. O Sam, o responsável pelo estudo bíblico triunfânico V, ele lança uma pergunta bem provocadora. Será que o batismo em água é uma ordem divina para ser praticada para sempre, por todo mundo? Ou foi um ritual com data e hora para acabar? Um propósito específico que, de repente, já se cumpriu? Nossa missão aqui é explorar essa linha de raciocínio que se baseia muito na análise das palavras originais em grego para entender como o autor chega a conclusões que, nossa, desafiam séculos de tradição. Exatamente. E esse ponto de partida do autor é crucial para a gente entender todo o resto, sabe? A ideia dele é basicamente dar um reset. Em vez de começar a análise a partir do que as igrejas fazem hoje, ele tenta voltar para o marco zero. O que essas palavras e rituais significavam para aquelas pessoas que ouviram e viveram isso pela primeira vez, lá no contexto original. Ele não está discutindo tradição, ele está tentando reconstruir o que ele acredita ser o sentido original dos textos, olhando a gramática e o vocabulário grego com uma lupa mesmo. E isso, por si só, já garante uma viagem bem interessante. Certo, então vamos começar por onde ele começa. A palavra batismo. A gente usa tanto, mas o que ela significa na origem mesmo? Na mosca, ele vai direto na raiz da palavra. Batismo vem do grego baptisma, que por sua vez vem do verbo bapto. E o significado é bem físico, sabe? Bem concreto. Mergulhar, imergir, afundar. É importante dizer que a ideia de se purificar com água não é uma invenção do Novo Testamento. Rituais de imersão já eram comuns no judaísmo, eram rituais de purificação. Mas aqui vem o primeiro ponto que o autor considera fundamental. Deixa eu adivinhar. Não existe um batismo, mas vários. Exato. O estudo argumenta que o Novo Testamento descreve pelo menos 3 tipos diferentes de batismo. E confundi-los seria a origem de muitas interpretações equivocadas. Ok, isso é importante. Então, a primeira grande sacada do autor é que a gente usa a palavra batismo como se fosse uma coisa só. Mas, na verdade, ele está dizendo que a Bíblia fala de pelo menos 3 projetos diferentes com esse nome. Isso muda tudo, né? Porque se a gente não estiver falando da mesma coisa, a conversa toda fica confusa. Quais são esses 3? O primeiro que ele identifica é o batismo de arrependimento. A fonte para isso é Marcos capítulo 1, versículo 4, que diz: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Repara que esse é um batismo focado na pregação, sabe? No chamado a uma mudança de mentalidade, a uma conversão interna. Certo, é mais uma ideia, um conceito do que um ato físico em si. Precisamente. O ato físico é o segundo tipo, o batismo em água. O versículo seguinte, Marcos 1, 5, descreve isso. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Esse é o ritual que todo mundo visualiza. A pessoa entrando na água, o primeiro é a mensagem. O segundo é o ritual que acompanha. E por fim vem o terceiro, que o autor do estudo aponta como o mais importante de todos, o batismo no Espírito Santo. Ah, esse é o que o próprio Jesus realizaria, certo? Exatamente. A referência é João capítulo 1, versículo 33. Ali João Batista diz que aquele que o enviou para batizar com água lhe disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O argumento do autor é que este último não é um simbolismo, como o batismo em água. Seria uma purificação real, uma ação direta de Deus na vida da pessoa, limpando e transformando tanto o corpo quanto o espírito. É uma operação divina, não humana.
Entendi. Essa distinção entre os batismos é a chave de tudo, né? Porque eu imagino que o próximo passo do autor é usar isso para desmontar o principal argumento a favor do batismo com água hoje, que é a famosa Grande Comissão em Mateus 28. É exatamente esse o caminho. Ele vai direto para o texto, que é a base para a prática na maioria das igrejas. E para questionar essa ideia tradicional, ele faz uma coisa bem específica. Ele olha para as palavras como um detetive. Ele defende que para algo ser uma ordem divina permanente, o verbo tem que ser um comando direto, tipo, faça isso. E aí ele vai analisar se é isso mesmo que está escrito em Mateus 28. Que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como ele analisa isso? Ele foca na estrutura da frase. A ordem principal, o comando, segundo ele, é ide e ensinai. A expressão batizando-as em nome não seria um terceiro comando, mas uma descrição de como ensinar. Ele argumenta que a ordem não é para batizar em água. Ah, mas sim para batizar em nome. Exato. E são duas coisas muito diferentes na visão dele. Ok, então a lógica dele é que o versículo 20, a parte do ensinando-as a guardar todas as coisas, não é uma segunda ordem, mas sim a definição da primeira. Como se Jesus dissesse: mergulhem eles na minha mensagem e em seguida explicasse. Ou seja, ensinem tudo o que eu mandei. É isso. Perfeito, é exatamente essa a interpretação. Batizar em nome de seria uma expressão idiomática para imergir alguém na identidade e nos ensinamentos de. O ensino é o batismo a que Jesus se refere ali. Portanto, a Grande Comissão seria uma ordem para discipular, para ensinar, não para executar um ritual com água. Entendi o ponto sobre a gramática, mas isso parece ir contra 2000 anos de tradição. É uma afirmação bem forte dizer que a maioria das pessoas leu essa passagem de forma equivocada por tanto tempo. O autor aborda essa questão? Ele não aborda diretamente a história da tradição, mas o argumento dele é implícito. A tradição, por mais longa que seja, pode ter se desviado do sentido original do texto. A proposta dele é justamente essa. A familiaridade com o ritual nos fez ler o texto já com água em mente, em vez de deixar o próprio texto definir o que significa batizar em nome. Ele diria que o versículo 20 é a chave que foi ignorada. Certo. Se a ordem de Jesus na Grande Comissão não era sobre o ritual com água, isso nos leva a uma pergunta óbvia. Para que serviu então o batismo que João Batista fazia no Rio Jordão? Por que ele existiu? A resposta do estudo para isso é bem direta. Foi uma missão com propósito, local e prazo de validade definidos. O autor defende que o batismo em água foi uma ordenança divina, sim, mas dada exclusivamente a João Batista para uma tarefa muito específica. E ele usa as palavras do próprio João para provar isso. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 31, João declara: para que ele, Jesus, fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Ah, então o batismo em água de João funcionou como uma espécie de cerimônia de apresentação oficial, tipo uma coletiva de imprensa divina para anunciar: atenção, Israel, o Messias é este aqui. Essa analogia é excelente. Era exatamente isso. Um evento para revelar publicamente o Messias a Israel. E esse objetivo, segundo o estudo, foi plenamente cumprido no momento exato em que Jesus foi batizado. Foi ali que o Espírito Santo desceu como uma pomba, o céu se abriu e a identidade de Jesus foi confirmada para todo mundo. O autor até ressalta que Jesus, por não ter pecado, não precisava de um batismo de arrependimento. A participação dele ali era para cumprir o propósito da missão de João, para que a apresentação oficial acontecesse. E uma vez que o Messias foi apresentado, a cerimônia de apresentação perdeu sua função. Faz sentido. E o estudo ainda traz mais uma evidência para isso, um detalhe linguístico quase imperceptível na fala de Jesus. Sim, e é aqui que a análise dele fica realmente minuciosa. O autor nos leva para um debate tenso de Jesus com os líderes religiosos em Mateus, capítulo 21. Jesus encurrala os sacerdotes com uma pergunta:
O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? É um detalhe que a gente nem percebe na leitura. E por que o uso do verbo era no passado seria tão importante? Porque, segundo o autor, num debate teológico de altíssimo nível como aquele, cada palavra é escolhida a dedo. Usar o verbo no pretérito imperfeito era, em vez de no presente é, seria como Jesus sutilmente colocasse aquele ritual numa caixa de assunto encerrado. É uma forma de dizer, aquilo que João fazia já cumpriu seu papel, já pertence ao passado. Se a prática ainda fosse uma ordenança válida e corrente, a pergunta natural seria: de onde é o batismo de João? Nossa, essa do tempo verbal é o tipo de detalhe que passa completamente batido. É quase uma mensagem escondida no texto. Isso é fascinante, porque muda a forma como a gente lê a cena. Não é só uma pergunta, é uma afirmação implícita. Exato. Para o autor, é um nocaute técnico no debate. Jesus não está apenas perguntando sobre a origem, mas também datando o ritual como algo que já se concluiu. É uma pista sutil, mas que, somado ao propósito de manifestar Jesus, reforça a ideia de que o batismo em água de João era um evento com um fim específico. Ok, vamos amarrar as pontas da lógica dele até aqui. Primeiro, existem tipos diferentes de batismo. Segundo, a Grande Comissão fala sobre o batismo de ensino, não o de água. Terceiro, o batismo em água era uma missão temporária de João para apresentar Jesus. Uma missão que se encerrou, como indicada até pelo tempo verbal usado por Cristo. A pergunta que fica é: qual é, então, o batismo que importa para a nova aliança segundo essa interpretação? A conclusão do estudo aponta exatamente para a profecia do próprio João Batista. O autor volta para Mateus, capítulo 3, versículo 11, onde João faz o contraste. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse, para o autor, é o batismo definitivo e essencial da nova aliança. E a grande diferença é quem está no controle da ação, imagino. Um é feito por mãos humanas, o outro não. Exatamente, o batismo em água é administrado por uma pessoa. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma ação soberana e direta de Deus, do Verbo divino, como diz o autor. É uma transformação interna, uma purificação real e não símbolo externo. A conclusão do estudo é que na nova aliança o processo essencial é duplo. Primeiro, o batismo do arrependimento, a decisão de mudar de vida, e depois o batismo no Espírito Santo, a ação de Deus que sela essa decisão. O batismo em água, embora de origem divina, fica no passado, como uma ferramenta exclusiva da missão de João, sem valor sacramental para os dias de hoje. E ele usa um último argumento, quase como uma nota de rodapé, para reforçar essa ideia de que o foco de Jesus não estava no ritual com água. Sim, é um argumento do silêncio, mas que ele considera significativo. O autor afirma que, se você ler os 4 evangelhos com atenção, não existe um único registro de Jesus, pessoalmente, ter batizado alguém com água. Para o autor, isso é um forte indício de que a prática ritualística não era central em sua mensagem para a nova aliança que ele estava inaugurando. O foco era o ensino e a transformação interna. Uau! É uma análise densa e que certamente vai contra a corrente. Vamos recapitular a jornada. A gente começou separando o joio do trigo, distinguindo entre o batismo como conceito, que é o arrependimento, como ritual, a água, e como ação divina, o Espírito Santo. Depois, vimos o argumento de que a Grande Comissão é um chamado para batizar com ensino, para mergulhar as pessoas no conhecimento de Cristo. E, por fim, a ideia de que o batismo em água foi um evento específico, uma placa de inauguração da missão de Jesus, que foi retirada depois que a inauguração acabou. A síntese final é essa. O estudo propõe uma mudança radical de foco, do símbolo externo para a realidade interna. Sair do ritual físico da água e mergulhar na experiência espiritual do batismo no Espírito Santo. É uma visão que, sem dúvida, desafia uma prática muito querida e estabelecida, mas que constrói seu caso de forma metódica, com base na semântica e no contexto dos textos originais, como o autor os interpreta. A proposta é que o verdadeiro batismo da nova aliança é uma transformação operada por Deus, e não um símbolo administrado por nós.
E toda essa discussão, que foca num texto específico, nos deixa com uma questão muito maior, que se aplica a várias outras áreas, não é? Sem dúvida. Ela nos leva a uma reflexão mais ampla. Se um ritual, um símbolo ou uma prática está intrinsecamente ligado a um propósito histórico específico que, tudo indica, já foi cumprido, como as gerações futuras devem se relacionar com ele? Exato. A questão que fica para a gente pensar é: esse símbolo deve ser preservado a todo custo como uma tradição sagrada? Ele deve ser reinterpretado, ganhando um novo significado para se adaptar aos novos tempos? Ou devemos ter a coragem de reconhecê-lo como concluído, guardando sua memória histórica, mas entendendo que sua função prática chegou ao fim? É uma pergunta que vai muito além do batismo.